Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre radiações ionizantes. Continuamos na nossa série de vídeos sobre a NR15 do Ministério do Trabalho. Essa norma que fala sobre radiação, mas a gente sabe que a mesma radiação ionizante, ela é tema da NR16. Então, radiação ionizante é salubre ou é insalubre? Na verdade, nós podemos dizer, sem medo de errar, que ela é os dois. Mas, ao longo desse bate-papo, a gente vai entrar um pouco mais sobre esse assunto. Hoje o vídeo é rapidinho, até porque a norma também é bem pequena. Olha só, a NR15, no anexo 5, que é o anexo que fala sobre radiações ionizantes, olha aqui, um parágrafo apenas. E vou até ler a norma. Vou ler agora a NR15 anexo 5 inteiro para você. Olha só. Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam estar expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações básicas para a proteção do homem e do seu ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados por radiação ionizantes são constantes da norma que nem NE 301, Diretrizes Básicas de Radioproteção de 1988, em caráter experimental pela CNEM número 1288 ou aquela que vem a substituí-la. Então, olha só, a gente acabou de ler para você aqui a NR15 todinha, né? Pequenininha essa danada, né? Pequenininha. Então, a norma pode ser os dois, né? Mas o que é radiação ionizante? Por definição do CNEM, radiação ionizante são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com alta velocidade, portanto com energia, eventualmente carga elétrica e magnética, e que, ao interagirem, podem produzir variados efeitos sobre a matéria. Então, essa é a definição. E como algumas definições, um pouco dura, mas radiação ionizante, ione o quê? Bom, o que é esse efeito de ionizar? Por que isso? A radiação ionizante ela tem o poder de danificar e afetar as células do corpo humano, causando doenças graves. E algumas dessas doenças pode levar até a morte. O efeito mais conhecido da radiação ionizante é o câncer ocupacional, muito embora ele não seja o único. A radiação ionizante é tão complicada que ela pode afetar até os óvulos e espermatozoide, causando mutações genéticas. Limite de tolerância, Como é que é definido o limite de tolerância? É definido também pela norma de radioproteção descrita lá na NR15, que nem NE03. A NR15 ela fala lá que a norma é de 88, deixa eu ver aqui. Fala que a norma é de 88. Pois é, mas essa norma ela vem sendo atualizada, então nós não estamos refém para fins de radioproteção, de segurança na radioproteção, não estamos refém de norma desatualizada. É uma norma que o adicional de insalubridade dela é de 40% sobre o salário mínimo, ou seja, adicional, a nível máximo. E por que isso? É porque esse agente de risco ele causa danos severos também. Então, por isso que o adicional de insalubridade é tão severo com ela. Alerta! Segundo o International Commission on Radiological Protection, qualquer dose de radiação pode ser prejudicial à saúde. Então, segundo essa comissão de proteção de radiologia, não existe exposição segura à radiação. É aquele mesmo caso que a gente acompanha nos noticiários sobre o amianto. Não existe exposição segura, segundo alguns especialistas. E é complicado. É complicado o quê? O Alexandre da Silva, ele diz no livro dele sobre insalubridade que a insalubridade deveria ser retirada da NR15. Afinal, ela já está na NR16.
E na NR16 é mais fácil caracterizar a radiação do que caracterizar via NR15, porque via NR15 você tem limite de tolerância, tem que ser avaliado, aquela coisa toda. E já na periculosidade, a simples exposição do trabalhador a esse agente periculoso já daria direito ao adicional. Então não seria preciso, né, ficar com o equipamento, coletando a dose de exposição do trabalhador. Não! Na periculosidade bastaria a exposição e o trabalhador já teria direito. Então vamos lá, dando sequência aqui. Medidas de controle, né? Existem várias. Boa parte dos hospitais, por exemplo, usam, né, a limitação da exposição, tanto o trabalhador se protegendo, né, como usa também as barreiras de chumbo, né, o famoso biombo. E aí, quando o trabalhador de um hospital, por exemplo, vai bater, né, o raio-x, como a gente diz no popular, ele vai para trás da proteção de chumbo e só aí ele dispara, né, o raio-x. Depoimento. Olha, eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu no hospital onde eu trabalhei aqui em Goiânia. É uma coisa assim muito triste. Os funcionários de lá contavam que um técnico de radiologia, ele morreu por conta do câncer. Nós na segurança do trabalho, uma coisa que pelo menos desde o tempo de curso eu já ficava encabulado, é que a própria norma delimita o tempo de exposição. Então o trabalhador, ele vai trabalhar no ambiente de radiação, normalmente ele trabalha no máximo 4 horas. Por que ele trabalha 4 horas? Justamente para garantir segurança. E o que muitos trabalhadores fazem, já que eles trabalham 4 horas, eles arrumam 2 até 3 empregos. Então, por força da legislação, o trabalhador é protegido trabalhando uma carga horária menor, mas não adianta, porque ele trabalha em 2 ou 3 empregos. Ocorre o que aconteceu no hospital onde eu trabalhei. O trabalhador pode morrer de câncer ocupacional, porque ele mesmo não está preocupado com sua saúde, enquanto a legislação se preocupa, né, fornecendo para esse trabalhador uma jornada de trabalho menor, né, a metade de uma jornada de trabalho normal, que é de 8 horas, o trabalhador tem uma jornada menor, mas se aventura em trabalhar em outros ambientes e pode acabar adoecendo do mesmo jeito. Todo esse cuidado, né, na segurança no trabalho com radiação, do meu ponto de vista, é justificável. Se você não sabe, né, muitos de vocês não sabem, eu moro em Goiânia. Goiânia é um local que ficou famoso, tá, em determinada ocasião por conta do acidente que teve aqui no Césio 137. Eu me lembro que na época eu era criança, mas mesmo sendo criança eu me lembro de toda a movimentação que ocorreu em torno disso, e até estudei no colégio Leide das Neves, né, que foi a garotinha que morreu por conta do Césio, né? Ela teve um contato muito grande com o Césio e aí acabou morrendo. E o colégio que eu estudei levava o nome dela. Então eu pude acompanhar de perto. E depois, né, o pessoal da época falava que quando aconteceu o Césio, o pessoal de Goiânia ia viajar para outros lugares, as pessoas nem queriam receber goiano, porque parece que pensavam que todo mundo que morava em Goiânia estava contaminado. Enfim. Então o cuidado é justificável. Aqui a gente tem uma imagem lá de Chernobyl, né, a cidade, e inclusive em torno lá de onde ocorreu o acidente radiológico, é uma cidade conhecida como a cidade fantasma, né? Eu estava assistindo um documentário sobre isso no YouTube e é impressionante. Você vê uma cidade toda vazia por conta da radiação, né? O índice de radiação lá ainda é muito alto. Mas só para você ter uma ideia, o acidente matou 47 pessoas, mas os danos dele, ou seja, as notificações de câncer relacionadas à tireoide, elas chegam a 1.800. Então matou 47, mas mesmo assim causou um impacto muito grande. Mais de 200 mil pessoas tiveram que abandonar a cidade e por isso lá é conhecida como a cidade fantasma. Se você tiver tempo aí, eu sugiro que você dê uma pesquisada sobre isso, porque é muito interessante, né? E faz a gente pensar um pouco a respeito dos agentes de risco, que muitas vezes a gente menospreza o risco, mas que alguns deles podem causar acidentes graves e impactar não somente a nossa geração, mas até as gerações futuras. Se gostou, curte, se inscreva, a gente se vê semana que vem. Tchau. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, Olá, eu sou Mário Sobral, do nosso querido. Isso que estamos fazendo